O tema de hoje, referente à organização dos poderes, refere-se ao Conselho Nacional de Justiça para a gente fechar uma parte inicial acerca da estrutura do Poder Judiciário prevista na Constituição Federal de 1988. Após uma longa pugna, uma longa luta da sociedade brasileira e de determinados estratos envolvidos no sistema de administração da justiça, especialmente a advocacia, referente a uma fiscalização mais efetiva do Poder Judiciário, uma fiscalização externa do Poder Judiciário, a emenda constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, incluiu no texto constitucional o artigo 103b, prevendo a criação do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão fundamentalmente fiscalizador das questões administrativas e financeiras dos órgãos do Poder Judiciário, bem como relativa também aos deveres funcionais de todos os membros do Poder Judiciário. E mesmo estando dentro da estrutura do Judiciário, conforme o artigo 92, o Conselho Nacional de Justiça significou um grande avanço em termos de fiscalização do Poder Judiciário. Porque antes alegavam os membros do Judiciário, os grandes defensores da não criação de um sistema de controle e fiscalização do Judiciário, que o próprio Judiciário, que o Judiciário já era fiscalizado através dos recursos que se interpunham das decisões judiciais, ou seja, a sociedade, através da interposição de recursos, as partes envolvidas nos processos, utilizavam-se dos recursos não só como meio de impugnar as decisões em relação às quais não estavam satisfeitos, mas também deveriam se utilizar como meio de fiscalização do judiciário. Olha, isso era uma falácia, porque bem se sabe que, na verdade, era o próprio judiciário que julgava os seus recursos. Então não tinha caráter fiscalizatório. Tem um caráter fiscalizatório dentro do processo, evidentemente, no aspecto que se refere aos contornos e às delimitações da causa, mas mais especificamente com relação à atuação das partes, dos órgãos, dos membros do Judiciário, não havia fiscalização através da utilização dos recursos. E então se criou o CNJ em 2004 com a emenda constitucional 45, como um órgão fundamentalmente de fiscalização administrativa, financeira e da legalidade, dos deveres legais dos membros do Judiciário, incluindo-se não só juízes, mas todos os servidores que compõem a estrutura de pessoal do Poder Judiciário. Bom, no artigo uso a Constituição, no artigo 103, e aqui essa parte do CNJ, eu quero colocar de uma forma bem esquemática para melhor se entender essa parte da Constituição e da estrutura do Judiciário. No artigo 103b, no caput desse artigo e todos os seus incisos, que são em número de 13, se coloca uma lista daqueles cargos que deverão compor a estrutura central do Conselho Nacional de Justiça. Então aqui vem uma lista de todos os que ocuparão as cadeiras do Conselho Nacional de Justiça, e aqui tem uma composição bastante interessante e que significa um avanço estrutural dentro da nossa composição do CNJ, porque inclui advogados, inclui cidadãos, inclui membros do Ministério Público, inclui membros do Ministério Público indicados pelo Procurador-Geral da República, inclui juízes a maior parte são juízes, né? É bem verdade isso, a maior parte são juízes, mas há um bom número de membros do Conselho Nacional de Justiça, elencados aqui no 103b, que são membros de outras organizações vinculadas ao sistema de administração da justiça. Tá? Então, exemplo, cidadãos indicados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, como reza lá no artigo 13, os advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem, membros do Ministério Público Estadual escolhidos pelo Procurador-Geral, membros do Ministério Público da União escolhidos pelo Procurador-Geral e depois os demais são juízes. Então, aqui tem uma lista, uma simples leitura aqui do 103b caput já vai dar a clareza com relação à composição do Conselho Nacional de Justiça. A escolha desses membros
está estabelecido nos três parágrafos iniciais, nos três primeiros parágrafos do artigo 103b. E aqui vem, primeiro, a presidência do Conselho Nacional de Justiça é sempre do presidente do Supremo Tribunal Federal. O Conselho, parágrafo 1º, o Conselho será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e, na sua ausência, pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Os demais membros são de escolha do presidente da República, assim como são também escolhidos os membros dos tribunais superiores, que são de escolha do presidente da República. E no parágrafo 2º diz o seguinte: os demais membros do Conselho serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então tem aquele mesmo procedimento, por exemplo, que é utilizado no processo de escolha do Supremo Tribunal Federal, é feito para o Conselho Nacional de Justiça. E com um pequeno adendo que é feito aqui no parágrafo 3º. Não efetuadas no prazo legal as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. Vejam bem, aqui fala em indicações. Em indicações, né? A outra matéria, que é a matéria da mais absoluta importância quando se tenta compreender a atuação do Conselho Nacional de Justiça, diz respeito às competências do Conselho Nacional de Justiça. Aqui está o cerne da questão, aqui está o coração da questão para se entender a importância e a especificidade da atuação do Conselho Nacional de Justiça como órgão fiscalizador dos demais órgãos do Poder Judiciário. Lá na outra videoaula que nós assistimos, a parte 1, sobre a estrutura do Poder Judiciário, nós vimos que o Conselho Nacional de Justiça pertence àquela lista lá do artigo 92 e vimos mais, que as funções típicas dos órgãos do Poder Judiciário são funções jurisdicionais, ou seja, aquela função que se materializa, que se consubstancializa na dicção do direito adequado à solução dos conflitos que são submetidos ao judiciário. Ou seja, a função típica do judiciário é dizer qual o direito adequado para resolver determinado conflito. Um conflito apresentado, o judiciário vai se manifestar e vai dizer, olha, a regra adequada para esse caso é essa aqui e o caso fica solucionado desta forma. No caso do Conselho Nacional de Justiça, é o único caso, a única situação dentre aqueles órgãos elencados lá no artigo 92, em que esta não é a sua função típica. A função típica do Conselho Nacional de Justiça foge dessa função típica dos demais órgãos do Judiciário e se refere à atividade fiscalizatória, fundamentalmente fiscalizatória. E essa competência, essas atribuições, essa função própria do Conselho Nacional de Justiça está explicitada no parágrafo 4º do artigo 103b. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e ao cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Aí vem uma lista com sete incisos que traduzem as funções e as competências do Conselho Nacional de Justiça dentro dessas três grandes indicações de competência, que são a fiscalização, o controle da atuação administrativa, o controle da atuação financeira e o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes e demais membros do Conselho Nacional dos órgãos do Judiciário. E aí vem essa lista. Inciso 1º, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Aqui vem uma questão importante, porque em alguns momentos se falava, logo que surgiu o Conselho Nacional de Justiça, logo que se positivou essa instituição do Conselho Nacional de Justiça através da Emenda Constitucional 45 de 2004, se falava num poder normativo do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, além das atividades fiscalizatórias, o Conselho Nacional de Justiça tem um poder regulamentar. Sim, tem.
Mas em que situações? Dentro das situações da sua competência numeradas nesse parágrafo 4º do artigo 103b. É só nessas situações. Então, não vamos imaginar que, dentre outras funções do Conselho Nacional de Justiça, ele tenha poder normatizador, além dessas hipóteses elencadas nos incisos, nos 7 incisos do artigo 103b. O segundo, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Aqui eu vou fazendo alguns comentários sobre essas competências, porque são de extrema importância. O artigo 37 da Constituição, que trata da administração pública, vai falar o seguinte, o artigo 37, vai dizer que a administração pública tem alguns princípios pelos quais devem ser regidos os atos administrativos daquele que ocupam os cargos na administração. Diz o quê? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, aí vem uma lista de situações. Bom, essas não nos interessam, só nos interessa propriamente o caput. O que acontece? Os atos administrativos que são praticados pelos 3 poderes, no caso do executivo, como atividade típica, função típica, e no caso do judiciário e do legislativo como funções atípicas na execução da administração das máquinas, da estrutura e de pessoal do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, esses atos precisam, de acordo com o artigo 37, aqui não foge a nenhum dos poderes foge a essa determinação do 37, devem ser praticados sob a tutela da estrita legalidade, ou seja, não se pode fugir das determinações legais quando os gestores desses poderes vão realizar os seus atos administrativos. A questão que se revela problemática e que precisa de um esclarecimento é a partir da ideia de que o Conselho Nacional de Justiça pode desconstituir os atos, pode rever os atos ou pode fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Aqui vem uma situação que diz respeito ao seguinte: existem o que se chama de atos discricionários e atos dentro da esfera da legalidade, né? É bom que se aponte. Existem atos que são discricionários e atos que são vinculados. O que significa isso? Respeitando a legalidade dos atos, da forma, etc., e da competência para a realização do ato, e também depois veremos da questão da finalidade e da motivação dos atos, os gestores têm a possibilidade de escolher entre uma solução A ou uma solução B ou C. Exemplo, os gestores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul podem tomar uma decisão dentro dos limites do seu orçamento, e aí está os limites da legalidade, de construir um prédio para um fórum novo na cidade de Criciúma ou na cidade de Camaquã. Não, vamos construir primeiro na cidade de Criciúma e depois vamos construir na cidade de Camaquã. Ou seja, eles têm esse poder discricionário, esse poder de escolha. Tá? Alguns atos não, alguns atos eles são atos vinculados, que a lei determina que eles têm que fazer daquela forma. Então, nesses casos, não existe a discricionariedade, existe a vinculação. Mas, nos atos discricionários, a pergunta que fica é a seguinte: poderia ou pode o Conselho Nacional de Justiça intervir no mérito do ato? Dizer, por exemplo, mediante lá, imaginemos que a subseção da Ordem dos Advogados comunique à seção do Rio Grande do Sul, dizendo que lá de Camaquã, a subseção de Camaquã comunique à seção do Rio Grande do Sul para que entrem com uma representação junto ao Conselho Nacional de Justiça para rever
o mérito desse ato da administração do Tribunal de Justiça para que coloque em primeiro lugar a construção do Fórum de Camaquã em detrimento do Fórum de Cristiumal, porque Camaquã precisa mais por isso, por isso, por isso, por isso. Pode ou não pode? A regra é que no mérito não possa. A regra é que no mérito não possa. O Conselho Nacional de Justiça não pode intervir no mérito desse ato, tá? O que o Conselho Nacional de Justiça pode intervir é na questão da legalidade do ato, da forma do ato, da competência para a realização do ato e da finalidade do ato. Se isso não for respeitado, bom, aí é outro problema. Aí sim, aí o Conselho Nacional de Justiça pode desconstituir o ato, pode rever o ato, ou pode até fixar um prazo para que se adotem as medidas necessárias para o exato cumprimento da lei. Então, essa é uma questão importante. Claro que se nós formos ao limite do que significa essa expressão discricionariedade dos atos administrativos, nós vamos ver que, em última instância, isso não existe. Em última instância, sempre resta um grau de vinculação pela finalidade do ato. Então, em última instância, nós podemos ter um componente de vinculação sempre presente, mesmo nos atos discricionários, o que levaria a um certo engessamento das decisões de administração feita pelos aqueles órgãos do judiciário que tem essa função de gestão. A terceira competência, né, e atribuição: receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus auxiliares comuns, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registros que atuam por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa. Aqui é aquela função do Conselho, o inciso 3º aqui do 103, do parágrafo 4º do 103b, prevê aquela função do Conselho Nacional de Justiça de fiscalizar se os membros do judiciário, tanto os juízes quanto os servidores e também dos serviços notariais, por exemplo, os escrivães responsáveis pelos diferentes cartórios no Brasil, se eles estão cumprindo com os seus deveres funcionais. E nesse aspecto nós temos que ressaltar o seguinte: em primeiro lugar, os tribunais, os órgãos do judiciário, exemplo, o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, o Poder, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Federal, eles possuem órgãos internos de fiscalização do trabalho dos membros do judiciário, juízes e servidores, quanto ao cumprimento ou não dos seus deveres funcionais. São as corregedorias. Então, existe, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, existe um órgão chamado Corregedoria, que tem juízes corregedores, que fiscalizam o trabalho dos seus colegas. Vão até o juiz corregedor, vai fazer uma visita à comarca de Santa Rosa e vai ver se os juízes estão com a sua produtividade em dia, se não tem acumulação de processos, se não está havendo irregularidade nos processos, etc, etc, etc. Então, existe um órgão interno. A atuação desses órgãos internos, que são as corregedorias, também o Conselho Nacional de Justiça pode realizar essa atividade fiscalizatória, a função de corregedoria. Que tem, inclusive, a previsão no parágrafo 5º do artigo 103b, a previsão de um ministro corregedor, o ministro do Supremo Tribunal, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, aquele que sai lá do corpo dos juízes do Superior Tribunal de Justiça, dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, exercerá a função de ministro corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no tribunal, competindo, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativo aos magistrados e aos serviços judiciários. 2. Exercer funções executivas do Conselho de Inspeção e de Correição Geral. 3. Requisitar e designar magistrados, delegando-lhe atribuições e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos estados, Distrito Federal e territórios. Ou seja,
dentro dos órgãos do Judiciário, temos as corregedorias, que são órgãos de fiscalização interna a esses órgãos. Mas também o Conselho Nacional de Justiça, por força desse inciso 3º e por força do parágrafo 5º do 103B, inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 103B e o parágrafo 5º do artigo 103B, também o Conselho Nacional de Justiça exerce uma função de corregedoria externa aos órgãos do Judiciário, a parte aquela corregedoria interna que já existe. Tá? Quarto, representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Recebendo o corregedor alguma denúncia de que há crimes por parte dos servidores da Justiça, por parte de juízes, etc., cabe ao Conselho Nacional de Justiça encaminhar essa representação ao Ministério Público para que o Ministério Público, titular da ação penal, por força do artigo 129 da Constituição Federal, exerça esse direito de oferecer a devida ação penal para o processamento daqueles que cometeram crime dentro da esfera do Judiciário. 5. Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. Então, aqui é possível que o Conselho Nacional de Justiça possa exercer essa competência revisional de processos disciplinares dos quais já foram dos quais já foram réus, diríamos assim, juízes e membros dos tribunais, julgados há menos de um ano. No inciso 6º do parágrafo 4º do 103B, fala da competência de elaborar semestralmente relatórios estatísticos sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. Aqui vem uma função, diríamos assim, estatística e de transparência do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de informar a população, de informar através de canais públicos sobre a eficiência do serviço que está sendo realizado pelo Judiciário, coisa que ninguém sabia antes. Coisa que ninguém sabia. Se estimava que a média de um processo durava tanto tempo, se estimava, assim. Agora não, agora nós temos estatísticas precisas sobre tempo de duração de processo, sobre quantidade de processos, sobre quantidade média de processos nas varas, etc, etc. E, por fim, no inciso 7º, cabe ao Conselho Nacional de Justiça elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Então, aqui uma prestação de contas ao Poder Legislativo e uma prestação e na verdade, uma competência no sentido de fazer proposições de melhoria do Poder Judiciário. Uma penúltima questão, que se refere ao Conselho Nacional de Justiça, diz respeito ao assento que tem junto ao Conselho, né? O Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 6º, junto ao Conselho, oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. E, por fim, aqui era uma indicação, né, no parágrafo 7º, uma indicação de instituição de estruturas de ouvidoria de justiça, né, que fala o parágrafo 7º. A União, inclusive no Distrito Federal e nos territórios, criará ouvidorias de justiça competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. Isso aqui, na verdade, é um processo de capilarização estrutural do Conselho Nacional de Justiça através da criação de ouvidorias de justiça para tornar o Conselho Nacional de Justiça mais próxima daqueles que se servem dos serviços do Poder Judiciário. Fica aqui, então, essa microaula sobre o Conselho Nacional de Justiça e seguiremos nas próximas videoaulas sobre a organização do Poder Judiciário com outros assuntos de relevância para o entendimento da estrutura e do funcionamento deste poder, que é um dos pilares da República Brasileira, especialmente devendo ser assim de forma autônoma e independente.